Vamos lá, gente. Boa noite. Tira uns minutinhos agora para ministrar, usar nossa boca para adorá-lo, para que possamos jorrar o que é bom, falar o que é bom, fazer o que é bom. Glória ao teu nome, Senhor. Fala, meu irmão, boa noite. Minhas mãos levantadas aos céus, coração quebrantado aos seus pés. Minhas mãos levantadas aos céus, coração quebrantado aos seus pés. Abra minha boca e clamo misericórdia, minhas mãos levantadas ao céu, coração quebrantado aos seus pés. Abra minha boca e clamo misericórdia, misericórdia, minhas mãos levantadas aos céus, coração quebrantado aos seus pés. Abra minha boca e clamo misericórdia, 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 Senhor, misericórdia, Senhor. Faz um milagre em mim, oh, faz um milagre em mim, oh, faz um milagre em mim. Misericórdia, Senhor, faz um milagre em mim, oh, faz um milagre em mim, oh, faz um milagre em mim. Misericórdia. Sim, Deus. Não quero amar-te só de palavras, mas quero que com as minhas atitudes. Pai, não tem sido fácil montar e desmontar isso. Não tem sido fácil, Pai. Tem sido tempos trabalhosos. Mas ainda assim, Senhor, quero te mostrar com as minhas atitudes a minha fé.
Estou aqui, Senhor, com uma vasilha vazia. Venha encher. Venha me encher com teu óleo. Faz um milagre em mim. Oh, faz um milagre em mim. Oh, faz um milagre em mim. Misericórdia. Minhas mãos levantadas aos céus, meu coração quebrantado aos teus pés. Eu abro a minha boca e clamo por ti nesse momento. Clamo sobre a tua misericórdia sobre a minha vida. Tua misericórdia, Senhor, sobre o meu espírito, minha alma e meu corpo. Pai, eu peço que tenhas misericórdia, Senhor, misericórdia de nós aqui presentes hoje. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Coloca o teu coração, Senhor, nas nossas mazelas. Coloca o teu coração, Senhor, nas nossas fraquezas. Coloca o teu coração nas nossas dificuldades. Ó Espírito Santo, Tu és bem-vindo, Tu és necessário aqui. Tu és necessário aqui, porque se o Senhor não edificar a casa, para nada vai funcionar. Vai ser perda de tempo acordar cedo, se esforçar, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Misericórdia, misericórdia. Tua palavra diz que os teus filhos são aqueles que são guiados pelo teu Espírito. Senhor, não quero fazer obra morta, nem muito menos andar na vaidade dos meus pensamentos e desejos. Quero me alinhar contigo, quero ouvir sua voz, quero me alinhar contigo, quero ouvir seu coração. Abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, Pai. Toca no meu coração, preciso te sentir. Abre os meus olhos, toca os meus ouvidos, abra meu coração, preciso te sentir. Tua voz é como brisa suave. Tua voz é como um sussurro. Quero te ouvir. Quero te ouvir, quero te ouvir, quero te ouvir, Senhor. Jesus, quão lindo tu és. Jesus,
Não há outro como tu. Não há outro que eu prefira. Na batida do meu coração, santo é o seu nome, amado da minha alma, amado da minha alma, Jesus, Jesus. Jesus, lado Senhor dos mais belos olhos, és meu Deus para sempre, Jesus. Jesus, quão lindo tu és. Jesus, quão lindo tu és. Jesus, amado da minha alma, eu adoro a Ele com tudo que sou. Te adorarei do jeito que sou, do jeito que sei, do jeito que estou, Senhor. Jesus, 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 Solta o violão pra mim. Corta o violão pra mim. Sinto
É impossível nós conseguimos fazer tudo o que Deus quer que nós façamos se nós não orarmos em línguas. É possível fazer muitas coisas sem orar em línguas, mas é impossível nós conseguirmos fazer tudo o que nós temos que fazer sem orar em línguas. Orar em línguas é a chave mestra. Nós tínhamos. Abra a Bíblia de vocês, liguem a Bíblia de vocês, no livro de Gênesis, no capítulo 5. Ministra a nós, Senhor, a tua alegria, ministra a nós, Senhor, a tua paz, ministra a nós, Senhor, a tua doce presença manifestada. Aleluia, 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 Senhor, aleluia, aleluia. Gênesis capítulo 5. Muito bom, Senhor. Pega para mim, Claudio, por favor. É para mim do versículo 22 ao 24, capítulo 5. Versículo 22 ao 24, é isso? Isso. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Ok. Aí estamos aqui o primeiro personagem, primeiro homem. Só um momentinho, gente, peraí. O primeiro que andou com Deus assim, né? Ele é contemporâneo de Adão. Ele andou com os filhos de Adão, os netos de Adão. E é interessante que diz a respeito dele que ele andou com Deus. Por que os outros não andaram com Deus? Enoque andou com Deus, Deus o chamou, e diz a palavra de Deus que ele já não era. Aí eu pergunto, ele já não era o quê? A Bíblia não diz, só diz que ele andou com Deus, Deus o chamou, ele já não era mais e Deus o tomou para si. Opa! Por que se fala tão pouco de alguém? É impressionante na Bíblia, na palavra de Deus, parece que Deus tem essa característica de esconder as coisas que são preciosas, como o ouro, a prata, o diamante, a esmeralda, coisas assim. Parece que quanto maior o valor, mais escondido fica. E aí está algo muito interessante. A começar pelo nome Enoque. Enoque, a tradução no hebraico, é aquele que foi aprovado por um processo. Se nós pudéssemos simplificar isso, seria em inglês um expert. Se for falar em português, o entendido fica esquisito, né? Então seria um expert, um entendido. Então, o nome dele já
Já dizia algum doutor, já dizia alguma coisa, o nome Enoque. Ok? O nome dele já indica algo para nós. Porque se eu quero passar por essas experiências que Enoque passou, depois se fala dele lá no Novo Testamento, eu tenho que entender o que aconteceu com ele. Você lembra quando os discípulos perguntam para Jesus como é que vai ser o final dos tempos? Ele fala: olha para Noé. Queremos saber como é a nossa vida hoje, como vai ser no futuro. Eu não preciso ir num culto profético, basta ler a Bíblia. Ok? Quando você lê a Bíblia no Velho Testamento, você entende o futuro está escondido no Velho Testamento. Quando nós começamos a estudar o Velho Testamento, nós estudamos os mecanismos, os modos operantes de Deus, porque Deus não muda. Porque Deus não mudou o propósito. Então, quando nós entendemos que Deus não mudou o propósito, Ele continua com o mesmo propósito de andar com o homem, estabelecer com o homem, habitar dentro do homem, estar com o homem. O propósito do pai é estar com o filho, o propósito do filho é estar com o pai. O propósito não muda, não é governar o filho, não é condenar o filho, mas é estar com o filho. Então, glória a Deus. Então eu só vou entender quais as maneiras que o papai quer andar com o filho. Ok? Maravilha por isso. Bom, então Enoque, em hebraico, significa alguém aprovado por um processo, um expert. Ok? Romanos 12, 2. Vamos lá? Vamos dar uma passeada um pouquinho mais na palavra hoje. Espero vocês anotarem, não tem pressa. Nem um pouquinho de pressa. Romanos 12, capítulo 2. Romanos 12, versículo 2. 12, 2. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Jesus, quão lindo tu és. Pode ler. Jesus, quão lindo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então toda a minha existência tem a ver com esse propósito, tem a ver com essa questão, é conhecer qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para o nosso viver. Ok? Essa expressão de Paulo aqui, não vos conformeis, mas transformai-vos, aonde nós temos um processo na natureza que vai expressar, vai explicar isso muito bem. É o processo da borboleta. Antes ela era chamada de uma lagarta. Ok? Então é uma lagarta que ela entra num casulo, passa dentro desse casulo, ela passa por um processo de transformação e sai de lá uma borboleta. Então ela entra lá com pata, sai de lá com asa. Não é isso? Ok? Então ela entra lá em forma de uma minhoca e sai em forma do que? De uma borboleta, né? Então isso significa uma transmutação, uma transformação. É uma coisa que é transformada em outra, não é uma coisa que é melhorada. A religião tenta te melhorar, Deus não te melhora, Deus te transforma. Deus não melhora você, Deus transforma você. Ok? Quando nós permitimos que Ele passe, que Ele nos coloque nos processos, Deus quer me transformar? Sim. Agora, como é que Ele faz para me transformar? Varinha de condão, pim, 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 pim? Não. 7 semanas? Não. 77 semanas? Não. 777 mil semanas?
talvez. Ok? Por que isso? Porque no processo do casulo, quando eu uso desse processo do casulo, eu quero ser mais substancial, porque não é um processo aparente. Por isso que eu falei que não é das 7 semanas, das 77, 27, porque não é um processo aparente. A lagarta se transforma numa braboleta, sim, escondida, num lugar, no secreto. É no secreto, com Deus é que há mudança. A manifestação é pública, mas a transformação é no secreto. Por isso que aqui não está cheio, porque as pessoas estão procurando lugares de transformações públicas. E a verdadeira transformação, e dentro do casulo da caterpillar, da lagarta, não cabe duas lagartas, não cabe duas caterpillars, é uma só. Ou seja, você vai passar por esse processo sozinho. Ok? 2 Timóteo 2,15. Quem lembra de 2 Timóteo 2,15? Procura apresentar-te a Deus aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Ou seja, aprovado, promovido, glorificado pelo processo que o Senhor implementou. Então, a lagarta, ela sabia que ela não ia ser transformada em público, ela teria que criar um ambiente chamado casulo, para que lá dentro houvesse uma transformação. Então, Deus vai criar ambientes de transformação. E talvez dê tempo de nós falarmos sobre isso. Qual é o maior ambiente de transformação de Deus para nós? Qual o ambiente que Deus criou e cria para que haja uma verdadeira e real e proveitosa transformação? Vou dar uma pista. Não tem nada a ver com isso aqui, eu já viajei tudo, glória a Deus. Adão estava na boa lá no paraíso, ok? Estava na boa, mandando os bichinhos, fabricando os negócios lá, né? Governando, tal. Deus olha assim e fala: não é bom que esse cara fica sozinho, vou arrumar uma mulher para ele. Esse cara tá muito bom. Peraí. Eu vou arrumar uma situação. O que ele faz? Ele arruma uma mulher. Aí ele deixa de ser o Adãozinho do papai, ok? E vai ter que ser agora o Adãozinho da Eva. Aí o cara mostrou logo quem ele era. Não, quem mostrou foi a Eva. Não, e ele mostrou que era um frouxo, não conseguia nem arrumar a mulher aí, ó. Então, já começamos a entender qual é a primeira situação que Deus cria em que nós não entendemos. É a primeira situação chamada casamento. Então, é no casamento que o lagarto vai se transformar numa borboleta. Num borboleto. Num butterfly. Por quê? Porque ele vai ter que morrer dentro desse casulo. Ele vai ter que perder a sua característica. É assim que eu gosto, é assim que eu faço, é assim que eu gosto. Ah, é? Morreu, filho. E assim também as senhoras lagartas também, as futuras braboletas do Senhor.
Entendeu? Porque não dá para sair desse lugar, do casulo, meio braboleta e meio lagarta. É bicho, mata que isso é monstro. Tá? Então, ou seja, você está afim de passar pelo processo? Você está afim de passar pelo processo? Prepare-se para a morte. Porque não há transubstanciação sem morte da primeira substância. E a primeira coisa que tem que morrer é: eu quero assim, eu acho que é assim, e fico bravinho se você não fizer do jeito que eu quero. Ou você continua uma lagarta, e você passa pelo processo para transformar numa borboleta. Ok? Então, quando Deus planejou isso, Ele planejou com um fim de lapidar, de transformar. Então, uma coisa que nós vamos falar sobre isso, não está aqui, mas já que veio na minha mente, qual é o processo que Deus usa para transformar a gente? Então, se eu pudesse resumir com uma só palavra, o processo mais eficiente para Deus transformar você é o sofrimento. Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. Pedro fala: tem de motivo de alegria o padecer-vos. Porque toda vez que vê uma situação que você sofre e você não foge da raia, você sofre tendo razão ou não, porque tem gente que foge mesmo não tendo razão. E tendo razão, ainda estou na minha razão. Mas tendo razão ou não, você permanece no processo. Você está falando, eu já não permaneço mais por mim mesmo. Porque pela minha cabeça eu saio fora do processo. A nossa natureza decaída, por isso nós saímos do jardim. Por quê? Porque qual é o maior privilégio do homem? Estou falando de andar da escola do Espírito Santo. O Espírito Santo estava lá no jardim, ok? Qual era a influência do Espírito Santo? Você comia da árvore da vida. O que é comer a árvore da vida hoje? Jesus, ele é vida, o pão. Então, ele falou: eu vou fazer, acabou. Judas 20, porém vós amados, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito. Você ora no Espírito? Você está comendo a árvore da vida. Eu acho que não. Eu não quero fazer. Conhecimento do bem e do mal. Morre, pronto. Não entende? Não tem essa. Entenderam? Não tem uma terceira opção. Ou você está no jardim, ou você está fora. Está entendendo isso? Então não dá para dar jeitinho nisso. Deus falou e acabou. Você come disso ou você come disso. Não tem um terceiro cardápio. Ou você se alimenta da obediência ou você se alimenta da desobediência. O que é o conhecimento do bem e do mal? Acho que eu já comentei isso na aula passada. Vou reforçar. Tá? O mal, ele vem disfarçado de bem. O seu bem-estar, eu faço o que bem entendo. Tá? Então você também vai ficar bem longe de Deus. Depois não reclama que não entende Deus. Depois não reclama que orar cansa, que estudar cansa, que ler cansa. Por quê? Porque você está bem longe. E Deus fala: não apagueis o Espírito. Se Ele fala não apagueis o Espírito, é porque é possível apagar o Espírito. E se eu apago o Espírito, eu me torno morto vivo. Estou vivo, pelo morto. É a pior coisa que tem, né? Porque ou eu prefiro estar morto no pecado, vou pecar até a hora de ir para o inferno, certo? Ou então eu ando no padrão de Deus. Agora, eu nem peco, nem faço as coisas da carne, nem faço as coisas do Espírito. Que pobre criatura que eu sou. É melhor você despencar a obra para cá, vai, usa enquanto dá, depois o resto da eternidade tu vai queimar e pronto. Ou então você resolve obedecer, andar no Espírito, passar pelos processos e entender os processos. O que a religião está fazendo é tentar nos cegar dos processos.
Pare de sofrer. E Deus fala: sofra para vencer. E faz as campanhas parem de sofrer. Então quem é que está falando nas campanhas? Eu acho que é uma coisa que começa com ser e termina com pente. Não é não? Não é não? Então é isso que... E isso é uma decisão diária minha. É uma decisão... Eu falei: Senhor, deixando as coisas que para trás ficam, porque eu quero conseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Quero fazer valer a pena. Agora, para fazer valer a pena, poxa, tem diploma, você sabe, pagou o preço, você pagou o preço, você fez faculdade 5 anos, 6 anos, pós-graduação, esse tipo de coisa. Para quê? Para fazer valer a pena a sua vida, para você andar num nível superior na sua vida. No reino de Deus é a mesma coisa. A salvação do teu espírito, ela é instantânea. A salvação da sua alma, ela é para o resto da sua vida. Ok? Vida no Espírito, vida no Espírito, vida no Espírito, vida no Espírito. Aleluia. Vida no Espírito, vou ler e depois explicar, ok, gente? Vida no Espírito sempre começa com um ato de obediência. Vida no Espírito sempre começa com um ato de obediência. Ou seja, Deus mesmo chama, Ele escolhe os processos. Obrigado. E Ele mesmo promove. Item A. Deus mesmo chama, ou seja, não sou eu que aceito Jesus, é Jesus que me aceita. Ah, quem quer aceitar Jesus? Não, para mim está reprovado. Não sou eu que aceito Jesus, é Ele que me aceita. Tem que fazer sacrifício a Ele, não eu. Ok? Quem paga a conta, escolhe o cardápio. É Deus mesmo quem chama. Entender? Ele escolhe os processos. O processo pode estar no casamento, pode estar no âmbito familiar, pode estar nas finanças. Não é? Alguém quer dar mais algum exemplo aí? Família, finanças. Alguém vê alguma coisa na mente? Para a gente colocar aqui na filmagem aqui. Alguma outra situação? Que vira e mexe são recorrentes. Como é que eu sei que Deus está querendo trabalhar uma situação na minha vida? É quando vira e mexe, aquela situação se repete. Há situações em nossas vidas que ela parece que não gosta do liquigás, né? Como é que é? O liquigás vira e mexe, está no seu portão. É outra gás esse aí. Outra gás, né? O que ele fala? Como é que é a música? Não? Tá, e volta a acontecer. Quando você vai, tem hora que você está vivendo a sua vida, daqui a pouco você vê aquela situação outra vez na sua vida. De novo, estou passando por isso. Quando a situação ela está assim na sua vida, das duas uma. Ou você foi reprovado, tem que passar por ela outra vez. Ou você foi reprovado, ou você está sendo preparado para algo superior que Deus está querendo te colocar. Tá? Aí é uma questão Pastor Tex, como é que eu sei essa diferença? Quando você é reprovado, você está passando outra vez porque você está reprovado, você se sente mal, você se sente injustiçado, você se sente bate forte no teu orgulho. Agora, quando você está passando de novo por aquele processo, mas Deus está realmente te preparando para algo bem superior, você ainda sente a dor, você ainda sofre, mas algo aqui dentro cresce.
Não é barriga. Algo que dentro você se torna mais quebrantado. O mundo te prepara para ser um duro na queda. E Deus quer te preparar para ser um quebrantado. Estava comprando umas coisas com a Simone hoje. Enquanto eu estava escolhendo, eu olhei assim pela janela da loja. Do outro lado da rua tinha uma senhora e ela tinha 2 cachorros dentro da casa dela. Não sei se ela estava chegando, estava saindo. Os cachorros começaram a fazer uma festa. Do outro lado da rua, eu tive que me segurar para não chorar de ver aquilo, sabe? Aí eu falei com Deus, nossa, estou ficando chorando. Aí quase como eu me senti assim, não, você está ficando quebrantado, seu orgulhoso. Você se achava o dono do mundo? Eu falei, nossa, eu estou chorando de ver um cachorro. Não está sendo maltratado? Não, me deu uma emoção de ver aquilo. Então eu estou vendo que Deus está me colocando numa sequência de humilhação. Nós vamos estudar sobre isso. Porque uma das maneiras, outra maneira de Deus tratar conosco é te humilhando. Deus te humilha. Aprende vai pouco tempo isso, mas Ele te humilha. Tem até os versículos separadinhos para mostrar para vocês. Eu vou mostrar com a Bíblia. Que Deus tem um processo tremendo, ok? Benefícios. Deixa eu voltar aqui. Diz a Bíblia, ele já não era mais o quê? Alguém arrisca um palpite? Enoque andou com Deus, Deus se agradou dele, e ele já não era mais, e Deus o tomou. Qualquer coisa que nós falarmos, né, vai ficar assim nas suposições. Mas ele acertou. Ele fez algo tão. Ele não tinha a Bíblia, ok? Não tinha a Bíblia. Provavelmente ele teria conversado com Adão. Talvez ele percebeu o que Adão não percebeu, que Adão foi expulso do paraíso. Enoque entrou de novo. Não está falando que ele entrou no paraíso, não posso provar isso categoricamente, mas Deus o tomou. Qualquer lugar que Deus me levar, filho, é paraíso. Que inferno é qualquer lugar onde Deus não te mandou ficar nem estar. Isso é um inferno. Agora você pode ficar num lugar tremendamente horrível, mas Deus mandou você ficar lá. Aí é paraíso. Que paraíso é um lugar de obediência. E como você está no show? Gente, livro do Apocalipse. Gente. Estou te amando. Show! Ai, estou te amando. Apocalipse capítulo 1, versículo 9 e 10. Isso não está escrito aqui, gente. Mas olha que bonito. Acha aí. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Tu és a minha recompensa, Senhor. Tu és a minha recompensa. Minha recompensa não são pessoas, mas é a tua presença. E a tua presença, ela é selada pela voz do teu Espírito, mostrando a sua palavra. O Senhor está ensinando o que eu não estudei. Deus, e eu não vou reclamar não, faz, vai, vamos embora.
Eu e João, irmão vosso, estou lendo o versículo 9, tá? Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Eu, Paulo, estava aprisionado num calabouço, que é a prisão da prisão, um dos piores lugares do mundo para estar. Deus veio falar com ele. Escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. O livro de Apocalipse foi escrito dentro de um calabouço, não dentro de um gabinete pastoral. As coisas mais profundas de Deus, as revelações mais gostosas, mais profundas de Deus, você poderá ter numa das épocas que você vai estar nos lugares mais feios, mais nojentos, mais humilhantes. Isso não estava aqui, gente. Mas o Espírito Santo faz nos lembrar todas as coisas. João não estava reclamando. João é o apóstolo do amor. João não estava reclamando da vida. Ele estava preso por causa do Evangelho. Ele fala aqui, né? Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na bênção. Na bênção. Bênção. Eu, João, irmão vosso e companheiro na aflição. Olha, companheiro. Aí, vou fazer um apelo. Quem quer ser meu companheiro na aflição? Calma, filho, como assim? Quem quer ser meu companheiro na aflição? Olha só. Quem quer combater o bom combate? Companheiro na aflição. Você não vai ter coisas fora, mas você vai ter algo que é extremamente precioso e eterno. Tem gente se satisfazendo, sendo feliz com coisas momentâneas, e outras que estão sendo felizes com coisas eternas. É aí que está a escola do Espírito Santo. Aí que está o processo de lagarta para borboleta. Tem gente que é feliz porque anda, e outros porque voam. Eita Deus. Obrigado, Espírito Santo, obrigado. Os benefícios da cruz. A cruz do Calvário, ela opera em 3 dinâmicas ao mesmo tempo. Ela regenera o meu espírito, restaura a minha alma e glorifica a minha carne. A obra da cruz de Cristo, ela é tridimensional, ela é mais do que perfeita, ela é eficaz, porque ela regenera o meu espírito, ela restaura a minha alma e glorifica a minha carne. Terei os corpos glorificados. Quando eu aceito Jesus, eu sou instantaneamente regenerado. No processo de deixando que a palavra de Deus venha lapidar a minha alma, por intermédio da igreja, dos 5 ministérios, apóstolo, profeta, pastor, evangelistas e mestres, a minha alma vai sendo restaurada. E ainda, na vinda de Cristo, o meu corpo vai ser um corpo glorificado. Aleluia. Ainda essa é a obra do Espírito Santo. Por que eu estou pegando essas coisas? Porque são assuntos do Espírito Santo. Porque ainda que Cristo tenha feito, é o Espírito Santo quem tem que nos revelar. Então a gente sabe que, na verdade, quando eu sei essas coisas, não só de uma maneira literal, mas de uma maneira revelacional, que aquele Espírito Santo vem e sopra em você, sabe? Ele te fala uma coisa, você começa a chorar, você se desperta,
Isso é o verdadeiro avivamento. Tá? Não é o avivamento da alma, o avivamento de gelo seco, de luzes estroboscópicas, e guitarras e coisas. Não. Isso faz uma massagem no ego, na alma das pessoas. Mas não transforma eles. Ok? A única verdade da palavra que nos toca e transforma é aquela que se estabelece no meu espírito, não na minha mente. O justo viverá por... E o que é fé? Quem sabe me explicar o que é fé? O que é fé? Distância. Pega o mic aí. Pega o microfone aí. Você quer ler Hebreus 11:1? Vamos lá. Vê se é isso que você vai me responder. Porque se eu sou ouvidente, eu já sei a resposta antes da... Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Era isso que você me respondeu? Não, ela falou que fé era substância. Então, era isso que você ia me responder? Era esse texto que você ia me responder? Não, porque eu já respondi pelo esse texto e você me corrigiu. Exatamente, aí ela falou que fé era substância. Então, mas era baseado nesse texto. É a definição de fé. Tá? Então, o justo, ele vai se mover na terra, porque fé é uma palavra substancializada. Isso, a palavra substancializada dentro de mim. O que é uma palavra que virou substância? Que passou pela transformação de Romanos 12:2. Por exemplo, eu tinha lido muito Judas 20, tinha lido muito, mas numa classe que eu estava no primeiro ano do seminário, o professor era o pastor Hans Caragulian, a matéria era a oração que prevalece. Estou falando isso, eu acho que era 1992, tá? Ele falando, dando testemunho do pastor David Roberts, um grande homem de Deus, grandes sinais e maravilhas, e o pastor Hans falando, né, dos milagres, do poder de Deus na vida dele, e ele fala assim, mas também pudera, o David Roberts é um cara que ora em línguas 8 horas por dia. Eu acho que tinha 300 alunos, primeiro ano acho que é 300 alunos, mais ou menos. Eu não sei o que os 259 ouviram, mas para mim aquilo saiu da boca do pastor Romanes e veio direto assim para um rema, R-H-E-M-A. Veio uma revelação que bateu em mim. Eu falei, orar em línguas? Eu Judas 20, porém vós amados, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito. Eu comecei a orar em línguas, porque as pessoas, você só desfruta daquilo que você conhece. Se na igreja não te ensinam a orar em línguas, mas não te ensinam o porquê de orar em línguas, dos níveis de orar em línguas, das dinâmicas da oração em línguas, você... Eu sempre tive dúvida nessa questão por causa Eu sempre tive dúvida nessa questão por conta dessas coisas. Colocavam a oração em línguas como um troféu, mas não se explicava o motivo, o porquê e como Deus e o Espírito Santo agem através disso. Então, e eu sempre fui de me questionar em relação a isso. Eu nunca peguei nada pronto e engoli nada pronto. Então, eu sempre questionei, mas por quê? Por que não se explica? Por que dão tanta importância? Né? Então, eu acho que o erro realmente da igreja jogar isso para você sem te explicar o motivo. Né? E não é só essa questão, são outras tantas questões que a religião te coloca e não te explica. Né? Aí quando você descobre o motivo pelo qual aquilo é importante, aí sim as coisas começam a fluir naturalmente na vida da gente. É exatamente isso, Cláudia, exatamente isso. A gente só desfruta daquilo que a gente conhece. Então por isso, você lembra da minha classificação? Da minha não, pelo amor de Deus. Daquela classificação, o apóstolo aponta para o céu,
O profeta aponta o pecado. O evangelista é o que vai mais longe. Após o profeta, os pastores, que pega as ovelhas. O evangelista é o que vai mais longe. Os mestres, que limpam os ouvidos. Por quê? Muitas pessoas não sabem, porque esse é o ofício do ensino, esse é o ofício do mestre. Essa é a graça do mestre. A graça do mestre, a unção do mestre faz. Qual é o milagre? Qual é o milagre que o mestre traz? O mestre traz um milagre nas pessoas e provocar nelas uma fome pela palavra. O apóstolo leva uma fome por Jesus. O profeta traz uma fome pela santidade e pelo Espírito Santo. O evangelista traz uma fome pelas almas perdidas. O pastor traz uma fome pelo cuidado das ovelhas. E o mestre traz uma fome pela palavra. Eu antes de ser tocado pelo ministério de mestre, eu não lia a Bíblia. Eu não estudava a Bíblia. Ok? A unção de mestre que eu fui me expondo, eu fui percebendo que de repente eu vontade de comprar um livro, tenho vontade de ler mais, ter uma outra tradução da Bíblia. Hoje, passados 20 anos, eu vejo o meu esboço igualzinho ao esboço do mestre. Hoje eu estava fazendo, eu falei, mas a mesma coisa, eu uso até a mesma cor, quase, por quê? Porque foi isso foi a impartição, a transferência que tem em nós. Ok? Então, a palavra ela tem que se transformar numa substância dentro de mim, dentro de vocês. A nossa busca, eu vou à igreja para ouvir uma palavra que vai mudar a minha vida. Eu vou ali na adoração, no louvor, que eu estou ministrando a Deus, estou sendo ministrado com a ministração falada pelo ensino, a pregação, pelo testemunho do irmão, uma palavra que eu sei que você não vai entender, mas para mim vai ser uma revelação tremenda. Porque para mim, não é que eu sou mais importante, vai ser para mim. Então eu vou com essa expectativa. Por isso eu vou sentar na primeira fileira, porque eu vou gastar tempo, dinheiro, para um cabeção sentar na minha frente e ficar conversando e tirar a minha atenção. Então por isso eu vou sentar na primeira fileira, né? Quando eu era do mundão eu queria camarote para ir nas baladas. Agora na igreja eu não quero sentar no carro. É engraçado, no mundo você não é assim. Você quer saber o quanto de religioso ou de religiosidade está em você? É o quanto você é diferente da igreja do que você é no mundo. Peraí, você está dizendo que eu tenho que ser igual no mundo? Não, no mundo você é normal. Aí você se torna um religioso dentro da igreja. Tanto é que quando você sai de porta fora, você volta a ser o que é aquilo. Então Deus quer que seja verdadeiro, não religioso, hipócrita. Por isso que Jesus falava hipócrita, raça de víbora, por causa de falsidade. Então, eu não quero ser o segundo na fila do banco. Eu não quero ser o segundo na fila do supermercado. Não, glória a Deus, vou ser primeiro. Alguém faz isso? Faz nada. Mas na igreja ninguém quer sentar na primeira fileira. Por quê? Religiosidade do capeta. Está entendendo? Romanos 8. Dê comigo para Cláudia, por favor. De 1 a 8, por gentileza. Romanos 8, de 1 a 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém. Isso aí, gente, isso aí. A Bíblia, ela é perfeita, ela é reveladora. Então aí, ela fala de duas leis, correto? Quais são as duas leis que ela fala aí? A lei? Na Bíblia, na sua Bíblia está escrita a lei do Espírito e a lei da carne. Ok? Então são duas leis. Não existe a terceira. Tem a lei do Espírito e a lei da carne. Ok? Então, a lei do Espírito, ele gera em nós vida. A lei do Espírito nos leva para, nos inclina para a vida. Ok? Essa palavra vida, não sei se vocês já estudaram sobre isso. Ela pode ser colocada também. Ela é usada em outra situação, mas eu acho que pode ser aplicada aqui também. Essa palavra vida, S-O-Z-O, sozo. O que é sozo? Também não preparei isso não, gente. Sozo é o pacote das bênçãos de Deus para nós. O pacote, o bônus da salvação. Jesus sofreu o ônus para que nós ganhássemos o bônus. Então a palavra sozo, ela é, vou dizer assim, tá? De uma maneira bem simples, tá? Simplista até. É a prosperidade do Espírito, pela salvação em Cristo Jesus, glória a Deus. A prosperidade da alma, da carne. A prosperidade, que faz bem, a prosperidade é de Deus. Tá? Eu combato a idolatria e a prosperidade. Mas a prosperidade é muito bem-vinda. O Senhor fica muito à vontade para me prosperar. Eu não pego contra a prosperidade. Eu não curto. Minha mãozinha no Face, eu não curto. Ok? A idolatria à prosperidade. Ok? Como que o espírito da vida vence o espírito da morte? Como que a lei, essa palavra lei, vamos dizer a influência. Por exemplo, nós estamos no Brasil, então eu estou debaixo da lei do Brasil, correto? Aí pego um avião, vou para os Estados Unidos. Embora seja um cidadão brasileiro, eu estou debaixo da lei americana. Embora seja brasileiro, estou debaixo de uma outra lei, legislação, lei ou influência, ok? Então, como é que eu vou fazer agora? Vamos imaginar aqui um avião, tá? O avião, por que o avião voa? Né? No Piauí, no Ceará, nas Alagoas, o macaco voa, Tirando esse fenômeno, que no Piauí, no Ceará, nas Alagoas, o macaco voa, tá? Por que o avião voa? O que ele faz? Por quê? Porque nós sabemos que existe uma lei gravitacional. Ok? Não é só o avião, a minha caneta também cai. O que ele faz, o que foi descoberto, que nos proporcionou a estarmos hoje, viajarmos hoje distâncias tremendas em tão pouco espaço de tempo. Descobriu que a lei da propulsão é superior à lei da gravidade.
Ou seja, aqui tem um avião, só vamos supor que seja um avião, ok? Ele está parado, então ele está debaixo da lei da gravidade. Mas quando aciona os jatos, ou suas turbohélices, ele começa a se movimentar, ok? Quando ele chega na velocidade tal ou tal, ele começa a voar. Ou seja, a lei da propulsão supera a lei gravitacional. Como é que ele combateu a lei gravitacional? Ele tentou tirar a gravidade da Terra? Ele implementou uma outra lei. Obrigado. Você está com algum problema de gravitacional aí? Carne. Como que eu venço carnalidade na minha vida? Como que eu venço as coisas que eu sei que são erradas, mas eu não consigo sair dessa estagnação? Como que eu venço essa lei? Deus nos sugere fazendo o quê? Aplicando-se uma outra lei. Pelo Espírito Santo eu mortifico as obras da carne. A religião fala para eu não pecar. O reino de Deus fala como não pecar. Eu tenho dificuldade com os pastores, com os ministros que falam para as suas ovelhas o que elas têm que fazer. Elas já sabem o que elas têm que fazer. A sugestão do pastor Tex explica para as suas ovelhas como ela não fazer. Então, em ponto A, ponto B, ponto C, seja simples, prático nisso, ok? Eu tenho que ter uma revelação para explicar para as pessoas como não fazer. Não é só não fazer, como não fazer. Então aqui está pegando pela palavra, pelo Espírito eu mortifico. Eu disse e repito, eu tinha uma área na minha vida que eu não conseguia sair. Aproveitei uma situação que foi ruim na minha vida, transformei esse impacto em impulso. Como muitas pessoas fazem isso, né? Sofrem acidentes, aí ficam permanentemente ou provisoriamente por um tempo com uma paralisia na perna, mas a desenvolver o braço, né? Então, às vezes o cara está com na perna, mas o braço dele triplicou, quadruplicou, tá? Então ele substituiu, tá? Então o que acontece? Eu aproveitei essa situação, comecei a buscar mais a Deus. Nessa minha busca a Deus, eu quebrei a minha inércia. E eu tentava quebrar a inércia por mim mesmo, não conseguia. Quando eu peguei uma chave do reino, comecei a aplicar na minha vida, essa chave do reino, essa propulsão venceu a inércia. Eu estou voando nessa até hoje. E eu sei que eu tenho que ficar. O que faz com que o avião caia? Quando para a propulsão. Quando para a propulsão, automaticamente o avião cai. Agora, nós vamos decidir. É uma decisão diária. Qual vai ser a decisão da sua vida? Porque a exemplo do avião, qual é a tragédia da queda de um avião? É que ele só lata, mas são 200, 300, 500 pessoas dentro de um avião. Entendeu? Então, se você entender que nós somos chamados para ser pai de uma nação, mãe de uma nação, e que a minha preguiça, a minha carnalidade está matando centenas, dezenas de pessoas, isso que sabe, tem uma vergonha, né? Tu fala assim a palavra, mas né, que ele estava falando com o irmãozinho hoje, né? Vai tomar vergonha na cara, rapaz. Vai tomar vergonha na cara. Sabe? Só egoísta, egocêntrico, só pensa nele. Sabe? Para com isso. Vamos caminhar para frente, deixando as coisas que para trás ficam, prosseguindo para o alvo.
Ok? Bom, Hebreus 11:1, a fé é a certeza das coisas que não espera. Deixa eu ler aqui. Não tem como andar no Espírito sem andar por fé. Gente, eu estou sem relógio, graça. Estou perdido. Olha, 15. Tá, ó, gente, vou deixar vocês me dar o WhatsApp para as 10 para me dar o horário aí, tá? Eu estou sem relógio aqui. Tá, tu não tem relógio aqui? Tá, que você não vai ficar perdido, eu não quero ultrapassar. Não tem, desculpa, gente, não tem como andar no Espírito sem andar por fé. Não tem como andar no Espírito sem andar por fé. Não dá para você andar no Espírito sem substância. Porque o justo vive de fé. Fé é substância. Então, na mesma proporção, por exemplo, agora dá meio-dia, me dá fome. Então, eu vou me alimentar. 2h30 da tarde, me dá fome outra vez. Eu vou me alimentar. 5 horas da tarde, eu estou morrendo de fome, entendeu? Então, o que acontece? O justo, o Tex vive tem arroz, feijão e bife, macarrão, essas coisas todas, aquela coisa que eu gosto. Viverá por fé, por substância. Não adianta falar para mim. Eu falo assim, mãe, o que tem para comer? E ela fala assim, um sonho, sei, né? Está quase pronto. Entendeu? Meio-dia está quase pronto. 1h30 da tarde, amor, e aí? Ela fala, está quase pronto. O quase pronto me alimenta? Não alimenta não, o bicho fica doido. Não. Essa é a diferença da fé e esperança. A esperança, a pessoa espera, mas nunca se alimenta. Ela fica na esperança. Tá quase. Não deu certo nessa semana. Aí o cara fala, vem na semana que vem, que semana que vem vai dar certo. Não alimenta as pessoas. Só dá esperança. Não alimenta as pessoas. Fica de corrente em corrente, festinha em festinha. Quarta-feira da bênção, quinta-feira da onça, sexta-feira do leão. Nunca alimenta. Nunca alimenta. Entende? Não estou falando de fora, falando de dentro. Hoje tem um programinha na televisão. Amanhã tem um jogo. Depois da manhã tem isso. Não é o mesmo. Você é o pastor de você mesmo. Não estou falando de nenhum pastor. Porque eu sou o pastor de mim mesmo. Caiu na ficha? Porque Adão pecou no paraíso. E Jesus venceu no deserto. Então não é o lugar que faz, é você. Então não é que você preocupa dos outros, do seu próprio pecado. Você pode ser uma bênção no país dos preguiçosos. E você pode ser um preguiçoso no país das bênçãos. Então não sou eu. Eu assumo a responsabilidade. Ok? Fé é a moeda corrente do mundo do Espírito. No mundo do Espírito, a única coisa que flui é fé. No mundo do Espírito não tem o que eu acho, o que eu não acho. Tem palavra revelada. Por palavra revelada, Jesus ia para cá, ia para lá. Por palavra liberada, Paulo ia a Macedônia, voltava para Coríntios, ia para Éfeso. Por palavra revelada. Então, fé não é esperar, é esperança. É viver hoje. Mike? Pega o Mike, o que o João falou? Que Mike é esse? É que eu não sei explicar, mas assim, fé, porque nós confundimos mesmo, fé com esperança, né? Fé é acreditar naquilo que vai acontecer, isso é esperança. Isso. Fé é viver hoje, é viver, acreditar no que Deus já está fazendo hoje. Viver algo hoje. Como é que eu posso explicar? Não sei explicar.
Posso fazer uma coisa? Fazer uma coisa assim, ó. Porque a fé não é bem o hoje. Porque, por exemplo, Mas é vivenciar, como eu posso explicar? Não é esperar que aconteça, é você já viver o resultado daquilo que ainda está por vir, que você não é palpável, mas você já está vivendo. vamos pegar. Quem é o pai da fé? Abraão. Quem? Não? Não é Abraão? Sim. Não. Abraão estava na casa de Ur, seu pai, e Deus fala para Abraão: Abraão, sai da casa da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te dar. Ok? O resto do tempo, o que ele fez? Ele caminhou, mas a palavra já foi dada no passado. Sim, mas Deus ia dar para ele o lugar, vai para o lugar Não, aonde... já deu. Então, mas ele não estava no lugar, mas pela fé ele já estava vivendo aquilo. Agora essa palavra pela fé é que eu quero tirar ela desse. Eu quero que você tire essa palavra fé do bolso do lado direito, lado esquerdo, e coloque para o lado direito. Que é aí que muita gente tropeça. A fé já foi, e já me deu, já aconteceu. Eu não ando para acontecer, eu ando porque já aconteceu. A fé é o entendimento que já aconteceu, que uma coisa é ter acontecido, outra coisa é a manifestação daquilo. As pessoas confundem manifestação com aquilo que já é. Já era ou já é? Já é pelo poder da palavra de Deus manifestada, não é isso? Porque Deus fala, e o que Deus fala é. Porque Deus é. Embora não seja assim manifestada. Isso. Mas ela já é. Mas você caminha por crer na palavra de Deus, porque já é em Deus. Mas tá, que nem nesse exemplo que você deu, quando Deus fala para Abraão sair da casa dos pais e ir para onde o lugar para onde ele mostrarei, para onde eu te mostrarei. Isso. Ele foi, ele obedeceu e foi. Pela fé ele foi, sabendo que tinha algo em Deus para ele. Mas ele estava ali vivendo no momento? Não, ele tinha uma caminhada para chegar lá, não tinha? Aí que eu estou falando. A fé não é estar no lugar. A fé é o que Deus falou. Sai. A palavra, a fé que Abraão andou é sai. Foi só essa palavra. O resto é só para complementar. O Abraão falou, Deus falou, sai. Ele saiu, vai para a terra, porque por herança isso é que só complemento, filho. Basta uma palavra. Se Deus fala, pula, porque eu vou fazer você uma pessoa grande. Qual é o segredo da frase? Se ele fala, sai, você saiu, você já fez. Então a fé O resto é a manifestação. E a fé então está totalmente ligada à obediência. A fé está aqui. Ele falou, sai, você saiu. O resto é só para manifestar. Agora ele vai ser guiado. Por exemplo, livro de... Vamos lá no livro de Efésios? Efésios capítulo 1. Que maravilha. Efésios capítulo 1. Posso ler? Pode? Capítulo 1, versículo 3 e 4, tá? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou, já abençoou. Esse abençoou, significa, você pode ver que tem dois O's aí. Ou seja, ele já o fez. Ok? Ele não vai fazer. Ok? Então, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
Ok? Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis nele. Isso? Certo? Olha que legal. Estou até decorando. Ok? Então aqui, ó. Ele já nos abençoou, ou seja, pretérito perfeito, ele já o fez. Entende? E já está feito. Quando Jesus está na cruz, ele fala, está consumado. A palavra no original, aí está escrito, está consumado, né? Mas no original Pai, está consumadamente consumado. Interessante isso, não é está consumado, está consumadamente consumado. Ou seja, não tem mais absolutamente nada. Agora, quando eu entendo que na cruz, quando ele fala que está consumadamente consumado, ele está falando de quê? De quem ele está falando? Isso, mas a respeito de quem ele está falando? Ou com quem ele está falando? Parece os indianos. Com quem ele está falando? Comigo. Sim. Ouviu o Pir aí atrás, né? Comigo. Com você, amor. Isso, com você. É isso. É isso. Isso, gente. Perfeito. Está falando com você. Comigo. Entendeu? Está consumadamente consumado. Tipo assim, creia em mim, está feito. Creia e verás a glória de Deus. Que em uma outra oportunidade eu vou ensinar a diferença de esperança, crença e fé. As pessoas confundem tudo. Esperança é uma coisa, crença é outra, fé é outra coisa. 99% das pessoas que estão andando numa igreja, elas estão andando só na esperança. Vou falar uma outra? Crença. Esperança e crença, obrigado. Nem utilizando em fé. Porque a única coisa que produz fé em você é a palavra de Deus. Não existe outra coisa. Não existe outra coisa, não existe mágica. Palavra. A palavra, por quê? A palavra é algo que vai sair da boca do pregador e vai se tornar vida pelo Espírito Santo. Nós estamos ainda na matéria escola do Espírito Santo, embora não pareça, tá? Porque é um profeta dando algo. Então você segura, sinta aí. Estou fazendo o melhor que o profeta, o mestre, pode fazer. Tá? Eu dou glória a Deus que é um profeta que está voltando. Obrigado, Senhor. Então, preciso que nem Sansão lá, está voltando a cabeleira. Glória a Deus. Me sentindo bem sem som, assim. Onde é que estava João? Bom, não tem como andar no Espírito sem andar por fé, substância. Tá? Então eu preciso, Senhor, me substancialize uma palavra dentro de mim. A palavra que Deus fala é aquela palavra que você sabe, porque você sabe, porque você sabe, porque você sabe. Você não sabe por que você sabe, mas você sabe porque você sabe. Aí você se torna até um sabeção. Entendeu? Não tem como andar certo. Número 2, fé é a moeda corrente do mundo do Espírito. Ou seja, então eu decido, né? A minha fabriquinha de dinheiro, onde que é minha fabriquinha de dinheiro? Minha casa da moeda celestial. É no meu quarto, é no banheiro, dirigindo o carro, é na cozinha. Aí eu não estou entendendo nada, graças a Deus, porque senão se ia dar palpite. Né? Eu acho que o senhor deve fazer assim, tem que falar em línguas, que é justamente para você, né? Sabe? Não, cala a boca. Não, fica quieto. Porque eu não estou interferindo no plano celestial. Eu estou dizendo sim para ele. A maioria das pessoas não quer orar em línguas porque eles não querem dizer sim para Deus.
Porque elas sabem. Uma boa parte das pessoas não estão aqui, sabe por quê? Porque elas sabem que elas vão ter que se comprometer. Por que elas preferem um culto? Ela vai lá, paga o dízimo, paga a oferta. Volta e pronto, eu sou o centro. Quando a proposta do Evangelho de Cristo Jesus é você, que ele cresça ou diminua. Agora convém que ele cresça, que eu saia do ego. Nós vamos estudar sobre isso, sobre egocentrismo. O nosso maior problema somos nós mesmos, o nosso ego. Então quando o nosso ego vai saindo, esse é o Evangelho do reino. Por isso que fala do reino, da centralização. Ok? Por quê? É quando nós vamos saindo do show gospel, nós vamos saindo, porque o show gospel evidencia a pessoa, o reino evidencia o reino. Ok? Número C. Número C. Número C. Como aumentar o meu capital espiritual? Abram aí. Livro de Judas. Judas 20. Judas 20. Acho muito legal. Deixa eu ver se aqui uma coisa. Olha. Que matéria. Então, estou abastado aqui. Tem aula aqui até às 11 horas da noite, vai? Glória a Deus. Gente, eu tô muito entusiasmado nessa aula. Sabe, eu tô sentindo assim eu tô tirando aquelas. Obrigado. Boa. Você tem aquelas fotos para colocar no Face, sabe aquelas fotos assim, que eu tô voando assim? Tá? Você tem aquelas fotos. A foto de borboleta. Mas tem que ser com o seu celular, porque se fosse tirar essa foto no celular dela, eu esborracha no chão e não tirou aí da foto, que demora pra caramba pra tirar. De novo, não dá mais, eu já caí no chão. Tá? Acharam aí Judas 20? Tá. Lê pra mim, Joel. Mas vós, amados, edificai-vos a vós mesmos sobre a vossa santidade e vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Judas 20. Como é que está a tua tradução? Vamos ler todas as traduções. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Amém. Mas vós, amados. Quando fala mas vós, é porque antes ele está falando de outro tipo de gente. Tipo, mas vós, tá? Depois ela é tão pequenininha, tirou logo. Depois ele reclama que ele É isso aí. Ordem, é isso aí. Tá? Mas vós, amados, edificando sobre a vossa fé. Gente, a aula é assim, tá? Porque é a aula do ser pai. Tá? É pior que o programa do Ratinho, o negócio aqui, entendeu? Então, gente, porque tem que ser um clima de alegria, tá? Tem que ser um clima do céu. O céu é a alegria, e é assim que Deus flui, ok? Essa palavra edificar, você comentou alguma coisa? Não? O que significa essa palavra edificar? O que vocês entendem com essa palavra edificar? O que dizem com as pessoas? Quando vem essa palavra edificar? Como? Construir, edificar, construir. Edificar, construir. Alguma outra palavra? Qual o entendimento que vem de vocês? Assim, não precisa pensar o que vem. Edificar. Porque não é uma palavra que a gente usa. Não é? Essa é uma palavra técnica. Por isso que eu estou querendo enfatizar isso.
Vem alguma outra palavra? Não, João? Tu vem alguma outra palavra à mente? Se renovar. Se renovar. Vem alguma palavra? Tá. A palavra edificar é aumentar. Uma edificação significa um processo consciente, proposital de aumentar. Então vamos lá. Porém, vós amados, de uma maneira consciente, de uma maneira proposital, não religiosa. Por exemplo, eu falo assim, amor, eu vou lá para o quarto, tranco a porta do quarto. Ultimamente tenho colocado, mas antes eu não fazia isso. Mas eu coloco uma musiquinha, uma coisa assim. Antes eu não colocava, isso também é diferente, também não é regra. Tá? E o que eu faço? Eu fico no quarto e fico. Ou seja, eu sei que quando estou orando em línguas, eu estou aumentando de uma maneira proposital, inteligente, consciente, a minha substância de fé. Por que Jesus fala, seja feito conforme a sua? Sem, é impossível agradar a Deus? Então como é que eu quero fazer coisas de Deus sem moeda? Como é que eu quero enfrentar as retaliações sem fé? Jesus Cristo enfrentou Satanás no deserto pela substanciação da palavra nele. Está escrito. Gente, os dias estão maus. Hoje eu pensei, eu lembrei até uma coisa que o Judson, às vezes ele comenta, né, nas conferências, que às vezes dá vontade de vender tudo e ir embora do Brasil. Sabe? Eu gosto muito, eu amo essa sinceridade ministerial do Judson. Sabe? E realmente, sabe, eu fico, tem hora que dá sabe, dá vontade de parar, Tu pode saber uma coisa? Parar tudo. Sabe, o pessoal não quer saber de nada, o pessoal quer saber de oba-oba, o pessoal né, entendeu? Que eu postei, né, dos últimos tempos, ouvirão dos falsos profetas, né? Por quê? Porque as pessoas não estão mais afim do falso fácil do que o verdadeiro mais difícil. É difícil por quê? Porque é na carne. Não é pela carne que eu tenho que fazer as coisas de Deus, mas é pelo Espírito. Porque pelo Espírito Santo de Deus que eu vou mortificar as obras da carne, onde reside a dificuldade. No Espírito Santo de Deus, no reino de Deus não tem nada difícil. Tem só coisa impossível. Porque tudo que é reino de Deus é fácil, mas é impossível. Como é que a senhora faz para lidar com uma coisa que é fácil, mas é impossível? Me jogam na primeira porta. É fácil, mas é impossível. É fácil, mas é impossível. Por quê? É fácil porque se você fizer pelo Espírito. Agora, pela carne, pelo raciocínio humano, é impossível. As coisas, os sonhos que eu tenho de Deus, as coisas que eu tenho guardado comigo, as coisas que Deus falou no Espírito, eu quando olho para mim eu falo, é impossível. É impossível. Às vezes eu penso, já era. Meio Abraão e Sara assim, né? Entendeu? Acho que já era. Eu cheguei onde eu cheguei, glória a Deus, aprendi as coisas que eu aprendi. E sabe alguma coisa? Diz lá no livro de Eclesiastes, mais goza a vida com a mulher da tua mocidade, porque o resto é tudo vaidade. Entendeu? O que eu vou perder tempo?
Vou ter meia dúzia que posso pôr na minha casa mesmo, senta ali, nem ó, cuido de vocês, acrescentem, sabe? Que a gente espera a próxima geração, entendeu? Mas andar com Deus é fácil, mas é impossível, pela força da carne. Mas tudo é possível aquele que crê, ok? Que oração? Beleza. 7 maneiras pelas quais Deus nos guia. Dá bem. Olha, tem certinho. Nós vamos falar só de 2. Depois eu termino. Você vai terminar, pastor? Ah, sim, vou. Uau! Você deixa um recado bem embaixo no final, assim, cobrar o restante. Primeira maneira: testemunho interior. Segunda maneira, voz interior. Terceira maneira, voz do Espírito Santo. Quarta maneira, o saber do Espírito Santo. Quinta maneira, visões. Sexta maneira, palavra de Deus. Sétima maneira, profecia. Ok? Primeira maneira, testemunho interior. Segunda, voz interior. Terceira, voz do Espírito Santo. Quarta, o saber do Espírito Santo. Quinta, visões. Sexta, palavra. Sétima, profecia. Esse aqui é o texto de um livro do irmão Robert Liardon, da livro Escola do Espírito Santo. Tá? Eu achei muito interessante isso. Então nós vamos trabalhar nessa estrada que o irmão Robert já falou para nós, glória a Deus por isso, e com algumas coisas Deus vai acrescentando também, tá? Mas os créditos são para o irmão. Testemunho interior, peer. É o testemunho lá de Ribeirão. É o testemunho do interior. O testemunho interior, eu vou ler depois a gente comenta, tá? O testemunho interior, ele é um sentimento. Ele opera no âmbito das decisões. Às vezes você tem que tomar algumas decisões, tá? Ele vem por um testemunho interior. Então é na área dos sentimentos, ok? Pode ser uma segurança. Você sente uma segurança para fazer tal coisa, tá? Depois lá na frente nós vamos estudar como discernir se é uma segurança da carne, uma segurança do espírito, tá? Mas vamos falando as coisas, vamos colocar um material para depois a gente trabalhar, tá? Então, A, uma segurança interior. B, um sentimento de força e aprovação. Então, Deus é comigo. Sinta assim um refrigério, uma força, Deus, uma aprovação. Deus está comigo. Então, eu sinto algo aqui dentro, ok? Um senso de vitória, de bem-estar sobre aquele assunto. Entende? É uma sensação. Um senso de vitória e um senso de bem-estar. Ok? Precisa explicar isso ou isso já está? Beleza. Então vai ser já. Né? São sensações. Tá? Então você pode ver. Porque Deus vai te dar vários âmbitos para você funcionar. Porque andar no Espírito Santo, eu poderia comparar aquele comandante que tem um avião, que pilota um grande avião, um Boeing, tá? Então ele se assenta ali no painel, tem dezenas de controles e painéis, LEDs, e luzinhas e tal,
Tá? Então, andar com Deus também eu sinto assim, sabe? Porque a decisão de eu acelerar, de eu meter potência aqui no turbo e direcionar os flaps, tá? É minha, mas do comandante. Mas ele faz isso olhando se está de conformidade com os regulamentos que estão no painel. Porque cada equipamento daquele, cada reloginho daquele, te dá uma lei, te dá um princípio. Aí você vê se está de acordo com todos aqueles princípios, aí você pode acionar um manche lá, puxar para frente, alterar os flaps e boa viagem. Okay? Andar com Deus é a mesma coisa. Vamos sentar aqui. Quanto mais painéis você tiver na sua frente, melhor essa será a sua viagem. Você tem mais informação para a viagem. Antigamente, os aviões tinham meia dúzia de equipamentos. Hoje tem centenas de equipamentos. Okay? E hoje o avião tem até um equipamento chamado caixa preta que grava até quando não dá certo. Para quê? Para que os próximos voos eles vão entender aonde que deu o problema. Que bom isso, né? Embora seja ruim o acidente, mas que bom que fica essa caixa preta, tá? Então, o que é esse painel à frente? É a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus vai nos dar: isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus, isso aqui pode ser só carne. Então, nós vamos ter esse monte de versículos, capítulos, que é o painel de controle, ok? O Espírito Santo fala sempre, porém, se não estamos com o nosso espírito sensível, teremos dificuldades de ouvi-lo. Atos 15, por favor. Atos 15, de 23 a 29. Por favor. Atos 15, de 23 a 29, isso. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios de Antioquia, Síria e Cilícia. Qual que você está lendo? Atos 15, 23. É isso? Estou lendo, começa novamente? Começa novamente o versículo 23? 23, não é isso? Isso. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios de Antioquia, Síria e Cilícia. Não? Amém? Então tudo bem. Não é esse texto? Não, isso está certo. É que a tradução tão diferente que eu fiquei perdido. Saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo. Até onde? Desculpa. Até o 28. Homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Amém. Repete, por favor, pausadamente o versículo 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Olha só, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Olha que interessante isso. Olha, você vai da escola do Espírito, onde é o Espírito? Pareceu bem ao Espírito Santo e a mim. Em outro texto, quando Paulo fala, ele fala, não é o Espírito Santo que está falando, sou eu. Eu que falo com você. Que interessante essa outra questão do casamento que ele fala, né? Não é o Espírito Santo que fala, eu falo, seria bom se você
Se você permanecer solteiro, senão que se casa. Você vê? Chega nesse nível de relacionamento. Já pensou? Então, Cláudia, o que você achou? Apareceu bem ao Espírito Santo e a mim? Eu também. O Espírito Santo gostou e também gostei. Não ficou legal isso? Você vê? Que interessante. Apareceu bem ao Espírito Santo e a mim. Tá? Por quê? Nós temos essa dificuldade de ouvir Deus. Porque Deus, ele, lá em Apocalipse, não sei se a gente vai estudar isso, não tem problema. Quando Paulo está falando, ele fala assim: e veio a mim. O corredor talvez não achei, agora só gritar. Olha que interessante, isso aqui quando eu aprendi, eu falei, eu quero isso para mim. Não precisa abrir, tem um livro de Apocalipse, capítulo 1, João que está falando. E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Essa voz, em outra tradução, é como a voz de muitas cataratas. É igual ao som. Você já esteve lá em Foz do Iguaçu? Vocês já estiveram lá em Foz? É um barulho, aquela queda d'água, um negócio tremendo, tá? Então é comparado com a voz de muitas cataratas. Imagina, é ensurdecedor a voz do Espírito Santo. Aí você fala, ensurdecedor, mas não consigo ouvir, porque ele fala dentro. O Espírito Santo de Deus é como uma catarata, e fala como muitas cataratas. O som é estridente. O problema é que nós estamos tão envolvidos conosco que nós não damos ouvido a ele. Uma vez perguntaram, estive com o Thomas, como é que eu falo? Como é que eu faço para ouvir Deus? Sabe o que ele respondeu? Calha a boca. Misericórdia. Caramba! Cala sua boca. Cala sua boca e você vai ouvir Deus. O problema é que a sua boca, mesmo calada, o cérebro fala. Eu acho que hoje em dia não tem a propaganda, aquela propaganda da neura, sabe aquela propaganda? Aquilo é a nossa alma escrito, entendeu? Eu e o Renan, mais novo da Simone, nós estamos vivendo um período em casa de uma tremenda tribulação, sabe, apocalíptica mesmo, né? Porque nós estamos mudando de casa, para vocês que não estão acompanhando a nossa história. Então, aqui você sabe, e o homem é preguiçoso. Homem é preguiçoso. Homem que não é preguiçoso é gay. Entendeu? O homem que não é preguiçoso, ele é gay. Ele é meio gayzão. Entendeu? Não, todos nós. Por que nós somos preguiçosos? Eu vou explicar por quê. Porque o nosso cérebro é diferente do cérebro da mulher. O cérebro da mulher, ele vai no automático. O do homem, ele precisa de alguns segundos para ele processar a coisa. E a mulher precisa entender isso. Quando a mulher entende isso, ela ganha o lar dela. Muitos lares são destruídos porque a mulher não entende que o homem, ele é nessa parte, ele funciona diferente, ele é mais lento, tá? Então em casa é assim: amor, faz isso, amor, faz aquilo vai dentro. Aí ela fala assim: Renan, oi. Porque ele sabe que vai ter que fazer alguma coisa, tá? Então ele já está assim, sabe? Ele já chega para mim: eu vou fazer isso aqui e vou sair. Ele já faz isso, porque ele já está barrando a ação dela.
Eu vou fazer isso, eu vou sair. Você fala assim, não faça isso comigo. Porque nós somos assim. Agora, por outro lado, o homem tem uma capacidade de concentração. Nem peço. A mulher pede 10 coisas ao mesmo tempo. E não faça isso, mata a relação. Você pode pedir 20 coisas para o homem, mas peça uma por mês. outra, tá? Não inventa de emendar uma com a outra que você mata o homem. Por quê? Por causa do tempo. O cérebro, esse negócio de não matar nada, você desaprova. Entendeu? Porque é isso que as mulheres fazem. Entendeu? Você fazer isso é a mesma coisa que o marido chegar para a mulher e falar: você é gorda. Não ofende, não ofende? Pra caramba. Então é a mesma coisa que você fazer isso. Porque as mulheres têm que fazer isso. Uma coisa, eu estou pegando esse gancho para edificar outras vidas. Não faça isso. Porque o homem não faz questão de ser amado, ele faz questão de ser respeitado. Se ele perceber que você faltou respeito, você fecha o coração dele e se transforma num louco. Então, esse trato, você vê que na Bíblia fala, né? A mulher virtuosa edifica a tola com as suas próprias atitudes. Então, na destruição de um lar, quem é o comandante do lar? É a mulher. É a mulher. Embora o homem ele tenha o governo, mas o governo do homem é para peso aqui. Da mulher é a administração. Ok? Isso é questão do espírito. O que foi que está acontecendo ali? Não, perdi o fio da meada. Bom, vamos lá. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, ok? B. Algumas pessoas ouvem melhor que outras, e nem todos somos iguais. Eu quis pegar essa fase porque eu não tenho que me comparar. Aquela pessoa tem também facilidade para ouvir, eu não tenho. Por quê? É a primeira maneira. Ainda tem 6. Tá? Tem pessoas que terão mais facilidades numa maneira, outras mais facilidades em outra maneira, outras em outra maneira. Ok? Então, cada um no seu quadrado. Todos nós teremos esse painel. Você lembra do painel do lado do avião? Esse reloginho, vários relógios, tá? Então, todos eles me são úteis, mas às vezes eu uso mais esse, uso mais aquele, estou mais acostumado com esse aqui, tá? Então, eu me dou bem, porque faz parte do nosso relacionamento. Porque relacionamento com Deus é um relacionamento pessoal, íntimo e único, ok? Próximo item. Estou A, B, C, é isso? Ou não coloquei? Não, né? Então, Você falou, mas eu acredito que você está indo no 1 ainda. Estou no testemunho anterior. Aqui também o A, B, C, D, acompanhei F aqui. Também só tem mais esse aqui. Deus poderá estar te comunicando uma coisa. Isso aqui eu quero que você prestar atenção. Isso aqui. Abre para mim já Êxodo capítulo 4, versículo 21. Aliás, pega já para a gente terminar. Êxodo 4, 21. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu sou muito grato, Senhor. Acha? Olha para mim, por favor. Êxodo 4, 21. Isso. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Olha só essa conversa de Deus com Moisés. Moisés, eu vou te encher de poder,
Você vai lá, vai fazer um monte de show pirotécnico, show de efeitos especiais, guerra nas estrelas, e eu mesmo vou endurecer o coração do faraó para não acreditar. Peraí. Eu, se fosse Moisés, eu falei: cá, você está me tirando? Qual é que é? Eu só falo que você vai me usar em poder e glória, e se eu mesmo vai colocar no coração dele para ele não acreditar? Nem vou. Então por que Deus fez isso? Eu vejo uma interrogação assim, de ouro assim, no rosto Estou dela. pensando, porque eu já fiz essa pergunta. Aham. Ó, o Mike. Deus te Mike. É Jesus. Deus tinha um propósito para aquilo, naquele momento. Não, com certeza. Ah, você quer saber o quê? O propósito? Não, é que é lógico que tem um propósito, né? Agora, qual era o propósito? Por que ele fez desse jeito? Não sei. Pra zoar com o cara. Não, eu vou falar isso, mas eu vou falar. É uma coisa interessante. Mas o que eu quero dizer é que o Espírito Santo de Deus, olha só, de louco, ele pode estar falando comigo sobre um assunto. Olha, eu vou com você, vai ser uma bênção, você tem a unção, maravilha, glória a Deus, correto? E ao mesmo tempo falar com as pessoas: não vá na escola que ele está montando. Agora faz sentido para você? Deus está falando com Moisés: eu vou te encher de sinais e maravilhas, e ao mesmo tempo eu vou estar falando no coração dele para ele não acreditar. Que brilho. E aí? O que você faz numa coisa dessa? Tem lógica? Ou não é um bom motivo para você ficar desiludido, para você sair da igreja e você abandonar a fé? Está escrito, é Bíblia, não? É Bíblia, está escrito aí. Ou seja, ele é capaz de fazer isso. Ele é capaz de falar para você. E é a verdade, que realmente ele fez. E é engraçado que foi Deus que fez sinais e maravilhas. Se Deus desperdiçou, né, os truques da cartola, do mágico, e fez o público vaiar. Mas é porque ele estava preparando Moisés? Vou ler a vocês. Eu quero mostrar, a ênfase não é o porquê. A matéria é a escola do Espírito, é o que ele pode fazer. Eu não deveria entrar no mérito da questão, porque nós não estamos estudando praga do Egito, nós não estamos estudando o relacionamento de Moisés e Deus, nós estamos estudando o Espírito Santo. Faz sentido? Mas, como é uma coisa tão intrigante, Deus pode levar você para um lugar e o lugar não te aceitar. Tá esquentando. Você pode ser aquele aio no meio da mexerica, ou aquela mexerica no meio a hora dos tratores altera o viaduto. Tá entendendo? Quando ele quer estabelecer um juízo, ele endurece corações. Quando ele quer estabelecer um avivamento, ele amolece corações. Quando chega o tempo dele, porque quem interessava abençoar no Egito?